sabe exatamente como nos direcionar, amém? Glória a Deus. Vamos receber a pastora Rosa, louvando a Deus pela vida dela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, noiva do Cordeiro. Paz seja convosco, amém? Estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abre sua Bíblia um pouco. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Romanos 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus Santo e soberano, digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser obedecido. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz assim, Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Vamos repetir todos juntos? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Pode se sentar. Feche seus olhos neste momento. Abra suas mãos em posição de receber do Senhor. Põe suas mãos assim. Repete comigo. Espírito Santo, eu abro a minha mente e o meu coração para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Amém? Glória a Deus. É a palavra de Deus que tem poder de trazer transformação na nossa vida. Amados, nesse versículo aqui, olha, nos dá uma condição de como um dia nós estivemos. Tem alguém aqui que ainda não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador? Não tem. Então, esta é uma condição que nós estivemos. Então, a palavra fala assim, olha, que todos pecaram. Todos pecaram. Quando Adão pecou, a natureza humana foi corrompida. Todos morreram espiritualmente. Não ficou um. Todos morreram espiritualmente. Então aqui, olha, destituído, no grego significa assim, olha, deixado para trás. Foram privados da glória de Deus. Então foram deixados para trás. Ou seja, houve ali, né, naquele momento ali, o homem separou-se de Deus e ele foi privado. Ele já não tinha mais a glória de Deus agindo ali na sua vida. Então, o que acontece aqui? Olha, Deus tinha uma família no céu, sim ou não? Pai, Filho e Espírito Santo constituem uma família. Deus então estabelece, projetou uma família aqui na terra. Deus cria Adão, né? Forma o homem ali do pó da terra, a mulher, para quê? Para que a família fosse estabelecida aqui na terra. E essa família, eu comecei a imaginar que essa família, ela vivia muito bem. Amados, onde está a presença de Deus, a glória de Deus manifestando, aquela família estava ali, olha, no auge, não faltava nada, tinha alegria, tinha paz, não havia doença, não havia choro. Eu acho que Adão não sabia nem o que era chorar. Se ele soubesse o que era chorar, seria da alegria da presença de Deus. Quem já chorou aí na presença de Deus, chorou de alegria? Nós precisamos, amados, chorar na presença de Deus.
mas aquele choro daquele anseio pela presença de Deus. Eu imagino que se Adão soubesse o que era chorar, seria, né, a glória de Deus, a presença de Deus ali, de maneira sobrenatural. Não, Adão, amados, ali não tinha problema. E Deus tinha dado uma ordem: olha, surgiu algum problema, você pode consertar pelo poder da palavra. Ele poderia consertar aquela situação. Então, aquela família, amados, aquela família, eles viviam ali, olha, em plena comunhão com o Pai. Aquela família não tinha problema. Mas um dia, amados, o que acontece? Um dia o pecado bate na porta daquela família. Um dia o pecado chega ali e fala assim com eles assim: olha, não foi assim que Deus disse. Foi assim que Deus disse? Não, mas vocês não vão morrer. E ali entra uma dúvida ali, né, quanto àquilo que Deus tinha falado. O homem dá crédito e aí vem a destruição da família. Nós precisamos entender, amados, que esse ladrão que veio para roubar, para matar e para destruir, ele ainda age nesse mundo. Nós somos família de Deus, amém? Mas ele ainda bate na porta. Ele ainda está procurando brecha para poder destruir famílias. Porque família é o projeto de Deus. Ele não quer ver o projeto de Deus dando sequência. Ele não quer ver o projeto de Deus indo para frente. Ele quer simplesmente destruir o projeto de Deus. Então, ali naquele momento em que o pecado entrou, o caos se instalou. E aí, a luz se apagou. A luz que iluminava ali, que resplandecia ali, se apagou. E aí o que? O homem se tornou o que? Escravo do pecado e dono das suas próprias vontades. Então Deus, vendo isso, que ele tinha perdido a sua família, que ele tinha perdido o seu filho, Deus então executou um plano perfeito para tirar o homem do cativeiro e trazer o homem novamente para a liberdade, de volta para a liberdade. Então Deus executou o plano de quê? De redenção. E o que é redenção? Todos sabem aqui o que é redenção? Aqui, redenção é adquirir de novo. Adquirir aquilo que foi perdido. Você foi comprado novamente para nós. Então Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então a redenção é resgatar de novo, resgatar aquilo que tinha perdido. Lembra? Todos pecaram, todos nós nascemos no pecado. Então, por mais que você falar assim, olha, todos aqui, ninguém aqui tem pecado. O Luca, o Rael, que são os mais novinhos aqui, nasceram no pecado. Todos pecaram. O Noah, todos pecaram. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, amados, o que Deus vai, ele faz então? Deus dá uma origem à redenção. E qual é a origem da redenção? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus executa o plano ali de redenção, entregando o seu Filho por amor de mim. Porque o homem, quando ele pecou lá no jardim do Éden, ele perdeu o caminho. Aqui, olha, presta atenção na coisa. Quando Deus tirou Adão do jardim do Éden, Deus então coloca ele para o lado de fora, porque ele tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se ele comesse, ele já tinha comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse agora a árvore da vida, toda a humanidade estava comprometida. Não, Deus põe ele para fora e fecha a porta. Acabou. Fechou a porta do jardim. O homem tinha como voltar para Deus? Não tinha como voltar para Deus.
E aí Jesus vem abrindo um caminho. Ele disse assim: eu sou o caminho de volta para Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus, ele abre aquele caminho ali. E a morte dele, amados, foi a morte mais dolorosa que Roma já inventou. Foi os piores criminosos era que morria daquela forma. E ele se submeteu a essa morte para me levar e para te levar de volta para o corpo. Ele se submeteu, sabe, a essa dor para nos livrar da eternidade com Satanás. Ele se submeteu a isso tudo para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, olha, quando ele faz isso, ele estabelece uma nova aliança. Uma nova aliança no sangue dele. Lá em Lucas 26, Mateus 26, versículo 28, nos ensina, amados, que o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, a redenção, amados, é o livramento dos nossos pecados. Então, a partir de hoje, você vai sair daqui com essa consciência. O que é a redenção? Presta atenção, então vamos repetir? A redenção é o livramento. É o livramento que Deus nos dá pelos nossos pecados. A redenção é o livramento que nós recebemos. Por quê? Porque o pecado, ele tem um preço. Romanos 6, 23 diz assim: olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, amados, o pecado, ele tem um preço. O pecado, ele tem um preço para poder pagar por ele. E Jesus pagou sobre os nossos pecados ali na cruz do Calvário, porque nós estávamos condenados. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos dizendo assim: olha, eu aceito o seu sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário. Eu aceito esse sacrifício. Eu creio, Jesus, que o Senhor levou sobre si os meus pecados. Mas como esses pecados eram meus, não era dele, porque ele não tinha pecado, o inferno não pôde segurá-lo. Ele pegou todos os nossos pecados e lançou ali no inferno, para que aquele que está em Cristo seja nova criatura. Tudo se fez novo. Nós somos justificados, amados, pelo seu sangue, recebendo a graça divina, recebendo o favor divino. Então, amados, nós precisamos entender que, olha, lá em Gálatas 3, versículo 13, nos diz assim: olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Ele carregou todas as nossas dores, todas as maldições que estavam sobre a nossa vida. Agora, quando eu estava meditando nesse versículo, amados, eu comecei a pensar, falei assim: olha, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, aquele que ainda não foi resgatado, não se deixou ser resgatado, ele ainda está debaixo da maldição. Ele ainda está vivendo a maldição da lei. Então, assim, ele ainda está vivendo na condição de pecado, né, de escravo. Então, assim, olha, quem está vivendo na condição de escravo, amados, ele não sabe para onde vai. Quando Adão morreu ali, Adão morreu foi no Espírito. E é o Espírito que testifica ao nosso Espírito, a nossa condição espiritual. Então, aqui, olha, muitas pessoas estão, infelizmente, escravizadas no pecado e rejeitando a graça. A palavra de Deus nos ensina, amados, que se, por exemplo, olha, se você chegar para um judeu e perguntar para ele o que é redenção, você não precisa, às vezes, olha, nós como igreja, muitos de nós não sabemos o que é redenção.
Mas o judeu, ele sabe muito bem o que é redenção. Porque Deus ensinava para eles coisas espirituais. Deus ensinava para eles coisas naturais para que eles pudessem entender as coisas espirituais. Então, como que funcionava assim? Olha, naquela época, se um judeu, vamos supor, um judeu ele fazia uma dívida, vamos supor que ele ia plantar alguma coisa, e ele não tinha dinheiro para poder comprar aqueles grãos. E ele falava assim, não, eu quero plantar, eu quero investir. E aí, mas ele não tinha dinheiro. Ele ia, pegava um dinheiro emprestado com uma outra pessoa. Ou então ele chamava aquela pessoa para ser sócio. Aquela pessoa via ali aquele projeto dele, não, eu não concordo com esse projeto não, mas eu vou te emprestar o dinheiro. Eu te empresto o dinheiro e depois, quando você fizer a sua colheita, você me paga. Mas se aquele judeu ele não tivesse uma boa colheita, ele ficava devendo, ele não tinha condições de pagar aquela dívida. Então ele tinha que se vender, ele tinha que se entregar com tudo que ele tinha para aquele dono que tinha emprestado dinheiro para ele, e ele passava a ser escravo daquele judeu. Só que tinha uma lei para os judeus. O judeu ele não poderia, por exemplo, olha, 6 anos ele ficava debaixo daquela lei ali, sendo escravo daquele outro judeu. Então, no 7º ano, ele tinha que ser liberto. Mas, se ele tivesse alguém da família que tivesse posses e fosse lá e pagasse a dívida dele, ele só mudava de dono, mas ele continuava escravo daquele que pagou a dívida dele. Mas se esse judeu, ele tivesse, por exemplo, assim, olha, ele tivesse uma dívida, vamos supor, com uma pessoa de outra nação, um edomita, por exemplo, e a dívida dele fosse com esse edomita, tinha um ano de jubileu, que era de 50 em 50 anos. Então, o que acontecia? Vamos supor que aquele judeu ele contraiu uma dívida 5 anos depois do ano jubileu. O que acontecia com ele? Ele caísse na mão daquele edomita, ele ia ficar 45 anos sendo escravo daquele edomita, a menos que alguém da família aparecesse e pagasse o resgate. Lembra de Ruth? A história de Ruth nos mostra isso, né? Que o resgatador, Boaz foi o resgatador de Ruth. E aí, amados, o que acontecia? Os judeus eles sabiam muito bem o que era redenção. E para nós sermos remidos, alguém tinha que pagar o preço. Que parente que nós tínhamos para poder pagar esse preço? Abra sua Bíblia lá no Salmo 49, no versículo 7. Salmo 49, versículo 7. Acharam aí? Olha o que diz. Ninguém pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam. Não, o que Deus está nos ensinando aqui, amados? Deus está nos ensinando o seguinte. Aqui, olha, Deus estava mostrando para a gente uma situação terrestre, onde alguém tinha uma dívida e era escravizado naquela dívida. E Deus está nos mostrando algo, só que Deus está nos mostrando algo natural para nos ensinar algo espiritual. Porque, olha, aqui nos fala que nenhum dinheiro do mundo que nós tivéssemos, que alguém tivesse. Esses dias eu estava pesquisando,
eu vi um vídeo e estava falando do homem mais rico do mundo. Quem sabe quem é? E quanto dinheiro que ele tem? Hã? Elon Musk. Eu não sei se é assim que fala, não. 241 bi de dinheiro. É o homem mais rico do mundo. O dinheiro dele. São 10 homens mais ricos do mundo, amados. Eu vi ali a lista dos 10. De tantos 10 não pagaria a sua alma. Porque a morte do homem foi espiritual. Não era coisa espiritual. O dinheiro deles poderia pagar muita dívida terrestre, mas a dívida espiritual não tinha ninguém que o pagasse. Então o caminho para Deus estava fechado. Você entende isso? Você entende? O que Deus está nos ensinando aqui? Que não tinha dinheiro nenhum no mundo que pagasse. Então, nós precisamos entender, amados, o que Jesus fez. Jesus, ele entrou no corpo de uma mulher, ele se fez carne, ele habitou entre nós, porque espírito, amados, não tem sangue, ele precisava se tornar um de nós, tornar o nosso irmão, nosso amigo, nosso salvador, nosso redentor, para poder pagar o preço pelos nossos pecados. Você entende isso? O que foi que Deus fez? Deus mandou o seu filho em forma de homem, para que ele pudesse pagar o preço, o resgate, para que ele pudesse nos resgatar. E ele pagou ali, olha o que está em Colossenses 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. Olha ali. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós. Cada um de nós tinha um escrito de dívida. Esse roubou, esse fez isso, esse fez aquilo. Esse aqui amaldiçoou o pai, esse amaldiçoou a mãe, esse fez aquilo ali. Ele roubou, ele matou, ele prostituiu, ele... Olha ali o que a palavra de Deus diz. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, no qual nos era contrário, removeu no meio de nós, cravando lá na cruz. Os nossos pecados foram todos cravados lá na cruz. E ele não fez isso porque somos bonitinhos. Ele não fez isso porque somos obedientes, como nós somos. Ele não fez isso porque somos, ele fez isso por amor. Ele amou o mundo. Ele amou a todos. Nós não somos somente nós privilegiados. Do amor de Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. E o seu filho lhe diz assim: olha, ninguém tira a minha vida. Ninguém tirou a vida dele. Eu entrego e tomo ela de volta. Por que ele toma ela de volta? Porque não tinha pecado para segurar ele lá no inferno. E ele desceu lá no inferno e ele despojou todo o principado. Ele envergonhou Satanás diante dos seus súditos ali, porque a morte não podia prender Jesus, não podia segurar. Porque o pecado que ele levou e lançou lá no inferno era o meu e o seu. Então, amados, foi isso que ele fez. Isso é a redenção. Foi o que ele fez pelos nossos pecados. Então, olha, o escravo que Deus nos mostra lá em Levítico 25, lá em Deuteronômio, muito, que Deus mostra ali, ensina ali pra gente, do resgate do escravo. Ali nos mostra algo também que nos chama a atenção. Porque quando um escravo ele poderia sair livre, por exemplo, olha, 7 anos ele poderia sair livre, no 6º ano, quando chegasse no 7º ano, ele poderia sair livre. E a Bíblia fala que muitos não queriam sair livre. Muitos não queriam a redenção. Mas o que isso nos chama a atenção? O que isso precisa estar alerta para a gente? Porque aquele escravo, ele estava debaixo de um jugo. E muitas vezes ele não queria sair.
Eu queria ficar debaixo daquele jugo. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja, mas elas estão debaixo de um jugo de pecado, amados, e não querem sair. Ou seja, elas não querem sair para a liberdade, porque o pecado, ele nos traz, nos mantém cativo. Não tem nada pior nessa vida, amados, do que uma consciência pesada, sim ou não? É coisa terrível. É coisa terrível quando a gente não acredita no perdão. Coisa terrível quando a gente não acredita que o sangue de Jesus, amado, tem poder para nos purificar. E a gente fica ali, falta de conhecimento. Deus disse assim: meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Quantas pessoas, amados, que não vêm no culto da Santa Ceia porque pecaram e não se arrependeram. Acha que Deus vai demorar 30 horas, 20 horas para se arrepender, para levar eles ao arrependimento. O arrependimento, amados, é no momento em que eu reconheço que eu pequei. Eu falo: Deus, pequei contra ti, me perdoa, me purifica com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, amado. É o sangue de Jesus, é no sangue de Jesus que nós temos a redenção dos nossos pecados. Uma vez que eu peço perdão, eu me arrependo e eu não quero praticar aquilo mais, amados, a dívida foi riscada. Deus olha, não olha para a rosa falha aqui, Ele olha para o meu coração e vê a sinceridade de que eu não quero mais pôr em prática aquele pecado. Eu não quero ser praticante daquele pecado, eu quero ser praticante da palavra de Deus. Então, errar, nós erramos. Viver na prática do pecado é outra coisa. Então, amados, olha para você ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9. Olha para você ver. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és tu de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. Está falando de quem? Jesus. Ele foi morto, mas ele não está morto. E com o teu sangue compraste. Foi pela morte dele que ele comprou a mim e a você. Com o seu sangue compraste para Deus homens de todas tribo, língua, povo e nações. Com o sangue dele, ele me comprou e comprou você, para levar de volta para Deus. O caminho para de volta para Deus, o caminho que estava fechado, o caminho que estava sem acesso de volta para Deus. Mas ele abriu esse caminho. A palavra de Deus fala que quando ele morreu ali na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou e o acesso a Deus foi dado a todo aquele que não crê. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que ele pagou um preço de resgate pela sua vida? Você só precisa agora usufruir. Mas para isso, amados, para isso, você precisa aceitar a graça de Deus. Então, quando nós dizemos assim: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu estou falando assim para mim: eu estou usufruindo da graça de Deus. Eu quero a remissão dos meus pecados. Eu quero ter o meu caminho de volta para Deus. Eu quero voltar para o meu lar, voltar de onde que eu fui tirada, porque foi a propaganda enganosa que o diabo fez para o homem. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o que vocês estão ouvindo aqui é a minha voz, mas a palavra não é minha, ela é do nosso Redentor, do nosso Salvador, daquele que pagou um preço para te resgatar.
Então, ele enviou o Consolador para trabalhar em cada coração. Não é a minha voz que tem poder para convencer alguém aqui, mas ele se faz presente no nosso meio para nos convencer de justiça e de juízo. Então, um plano, Deus elaborou um plano de salvação para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3:17 fala assim: olha, aquele que não crê que Jesus ele morreu, que ele pagou um preço para nos resgatar, aquele que não crê, não é Deus que condena, porque Jesus ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Quem condena são nós mesmos, quando rejeitamos a graça de Deus. É o homem que rejeita, que faz a escolha de ser escravo do pecado ou escravo de Deus. Porque que olha, na mudança dos donos ali, quando um judeu era resgatado por alguém próximo, ele não deixava de ser escravo, ele só trocava de dono. Porque o dono aqui, olha, que ele devia, tratava ele de qualquer jeito. O dono tratava ele como escravo mesmo. Quando ele era resgatado, ele era tratado com misericórdia. A palavra de Deus diz a nós: as misericórdias de Deus são as causas de nós sermos consumidos. Então, por que Deus está ensinando isso para a gente? Porque no mundo vocês vão ter aflição, nós teremos aflições. Não pense no Evangelho, vai vir para o Evangelho só de roubar outro, de ficar. Não, amados. A luta que nós temos é de vencer a nossa carne, as nossas vontades, sair da escravidão que nós estávamos acostumados e nós muitas vezes não queremos sair. Nós não queremos mudar o estilo de vida, nós não queremos mudar o nosso comportamento. Cristo vive em nós, então tem que haver mudança em nós, se Cristo vive em nós. Então o que acontece? É isso que é a dificuldade. A dificuldade é de nos submeter à palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa responder não. Tem alguém aqui que você está de mal? Você fala assim, vai lá, pede perdão para essa pessoa. Não, mas foi ela que fez isso, foi ela que fez isso. Não é assim que a gente faz? E a Bíblia diz assim: se nós não perdoarmos, Deus também não perdoa. E aí a gente vai carregando as coisas, né, e vai achando que o tempo pode esquecer, o tempo pode curar, mas nós muitas vezes não queremos nos humilhar, sim ou não? Aí nós, por exemplo, olha, quando nós fomos resgatados e não queremos obedecer a palavra de Deus, nós estamos quebrando o princípio. Aí dá legalidade para o antigo dono entrar, porque se ele acha a porta aberta, ele entra. Ele é igual o cachorro. Se ele achar a porta aberta, ele entra. Então, igreja, aqui, olha, o preço que foi pago pelos seus pecados, pelos meus pecados, foi um preço muito alto. Vamos resplandecer a glória de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Buscando comunhão com o seu papai. Buscando comunhão. Lembra quando Moisés ele ia para o mundo? E ele orava? A glória de Deus resplandecia na vida dele. Amados, então que olha, Deus, nós falamos de escravos. Nós falamos assim, de pessoas, né, escravizadas no pecado. Mas acontece o seguinte, que Deus, Ele quer filhos, porque Ele enviou o seu Filho para resgatar filhos. O filho que foi perdido lá no Éden, Ele quer resgatar novamente. Ele quer esse filho. E você quer ser esse filho? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. Você almeja ser esse filho que Deus, Ele pagou um preço lá na cruz do Calvário? Aqui, ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã, quando nós aceitamos a graça de
de Deus sobre as nossas vidas, quando nós aceitamos a remissão, o perdão pelos nossos pecados, quando nós aceitamos, amado, que o sangue de Jesus, se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas às vezes nós temos uma mentalidade errada da palavra de Deus. E aí qualquer coisa errada que vem, a gente aceita. Por isso nós precisamos examinar as Escrituras. Não fala com Deus nesta noite. Foi feita. Jesus falou assim: olha, essa é a nova aliança no meu sangue. Então nós não temos que estar vivendo na escravidão de Adão. Nós temos que fazer nesta noite uma aliança no sangue do Cordeiro, mudar, amados, o nosso estilo de vida, buscar comunhão com o Pai, resgatar a nossa intimidade, aquela intimidade que foi perdida, nós resgatarmos, voltarmos ao primeiro amor, pedir ao Senhor a unção do Espírito Santo, porque Deus conta com você para gerar filhos para Ele aqui. Quando você fala do amor de Deus, quando você fala daquilo que você vive com o Senhor, você gera vidas, porque ali é a expectativa da outra pessoa. Sabe, quando você fala assim, olha, quando você entende que foi elaborado um plano de redenção para te tirar do caos, para te tirar das trevas e te trazer para uma luz, para te levar para um lugar onde não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Era ali o paraíso onde que Adão estava, ali não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha dificuldade. A palavra de Deus diz que hoje, as lágrimas que você derrama hoje, elas são recolhidas. Elas são recolhidas. Nenhuma lágrima sua que cai é em vão, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, abra o seu coração para viver o propósito de Deus, aquilo que Deus Ele elaborou, aquele plano. Você é o alvo do plano de Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que você pereça. Ele quer te dar vida eterna nesta noite. Mas aqui só depende de você. Você tem que abrir seu coração com sinceridade. Esquecer do seu passado e viver o presente. Só que o nosso passado, igreja, ele deixa consequências na nossa vida. Ele deixa consequências. Nós temos que colher as consequências daquilo que nós plantamos, mas sabendo que nós temos vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Então renova a sua aliança nesta noite com o Senhor, porque você só conhece esse momento que você está aqui. Você não conhece daqui 5 minutos. E que você, sabe, amados, naquele momento que chegar para a gente e vai ser tão lindo, que seja lindo mesmo, que seja lindo de verdade. A gente viver uma vida com Cristo. Naquele momento, amados, se Jesus arrebatar a sua igreja, você vai atravessar por isso aqui, olha, porque o Espírito Santo, ele é o agente que nos leva de encontro ao Pai. Hoje nós precisamos dessa comunhão com Ele, para que Ele possa nos revelar esta palavra, alimentar o nosso coração. Mas um dia Ele vai nos levar para ver a face do Altíssimo, e estarmos face a face com o Pai, ver o rosto de Jesus como Ele é, ver como é a face, como é os seus olhos, como é a sua boca, como é o seu cabelo, olhar para aquela mão furada e ver que aquela mão, ela foi trespassada ali. A dor que Ele sofreu ali pelos nossos pecados não vale a pena, amados. Nós vivemos uma vida debaixo do pecado, sabendo que fomos comprados por um alto preço.
todo o dinheiro desse mundo não pagaria a sua alma. Não despreze a graça de Deus. Não despreze aquilo que foi feito por você, ainda que fosse só você. Eu queria fazer um convite aqui. Você que quer receber a graça de Deus na sua vida, sair da escravidão do pecado, voltar para o seu Senhor. O preço foi pago, o resgate foi pago. Depende de você querer. Se você quer reconciliar com Jesus, ou recebê-lo como seu Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. O Senhor, Ele é que conduz a nossa vida. Às vezes aceitar Jesus só como Salvador é muito fácil. Mas quando eu digo assim, Senhor, tudo que eu vou fazer, eu pergunto para Ele, Senhor, eu posso fazer isso, eu devo fazer aquilo, me dá a direção, porque o Senhor, a minha vida não pertence mais a mim, ela pertence ao Senhor, e é o Senhor que me conduz. E a coisa mais gostosa que tem nessa vida, amados, é deixar que Ele nos conduz e Ele nos dê direção. Tem alguém aqui nesta noite que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ou reconciliar, renovar a sua aliança com Ele? Se tiver, fique sobre os seus pés. Entenda que o preço que foi pago é um preço muito alto. E você tem hoje a oportunidade de redenção, de receber a redenção, o resgate. A sua dívida ser paga por aquele sangue que nos purifica. Se você precisa nesse momento pedir a Deus perdão por alguma falha, por algum pecado, esse é o momento. Fale com Deus neste momento, fala com Ele, abra o seu coração para Ele. Vamos nesse momento nos preparar para nos assentar à mesa do Senhor. Saber que ali nós vamos estar lembrando do preço que foi pago pelos nossos pecados. E Ele disse assim, para a gente participar da Santa Ceia e lembrar, trazer à nossa memória aquilo que foi feito ali na cruz do Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para conosco. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento, colocando diante do Senhor, meu Pai, as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor, Deus amado, Santo de Israel, assim como Davi, ele pediu para o Senhor que olhasse para dentro do coração dele e vê se tivesse algum caminho mau, que o Senhor o conduzisse ao caminho eterno. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não tenho poder de convencer ninguém aqui, mas eu sei que o Senhor faz presente, o Senhor é que nos convence de justiça e de juízo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos purifica, Senhor, de toda transgressão. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus seja sobre nós, nos purificando de todo pecado. Nos conduz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, naquilo que o Senhor quer de nós. Abre os nossos olhos espirituais, tira a venda dos nossos olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina, Senhor, a ter uma transformação de mentalidade. Sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus seja sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos estar agora passando a ceia do Senhor. A palavra de Deus, amados, ela nos ensina que aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor não tem parte com Ele. Então é muito sério a gente não participar da ceia por causa de pecado.
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que eu entrego por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso e Santo, eu oro nesse momento, apresentando diante do Senhor esses alimentos. Esse pão é o símbolo do teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E esse cálice é símbolo, Deus, do teu sangue derramado, o sangue que nos purifica, o sangue que nos restaura, o sangue que nos resgatou das trevas para a luz. Eu quero pedir ao Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, coloca a tua virtude nesses elementos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o temor do Senhor, Pai, seja sobre os nossos corações, para que possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter a revelação, meu Pai, dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Eu oro consagrando esses elementos ao Senhor e pedindo ao Senhor a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai estar recebendo o pão, segure nas suas mãos, até que todos recebam, para que possamos participarmos todos juntos. É o Flavão aí, não sabe mexer. E aí, quem pegou? Não pegou. Posso dar um pedaço pra ele? Pra quê? Fica pertinho. Quando a minha mãe fala. Alguém que você receber? Eu recebi. Então vamos participar todos juntos. Em nome de Jesus. Amém?
recebendo o cálice. Pode estar participando, recebendo e já está participando no nome de Jesus. Bem acima do sol e as estrelas existe um lugar. Muito mais que bonito, onde aqueles que vencem as lutas irão descansar. Lá existe uma cidade santa de ruas de ouro, de muro de jaspe, um lindo tesouro.
abrindo as suas mãos, vamos estar apresentando o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento, quero te apresentar a vida de cada dizimista, de cada ofertante da tua casa, que a tua palavra venha se cumprir na vida de cada um, daquele Deus que sustenta a tua obra. Eu oro consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas para a manutenção da tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe o dízimo, sua oferta, traga no altar do Senhor, dessa vez que receba com um cheiro suave, com um cheiro agradável, diante do Senhor, o seu dízimo e sua oferta. Sobrenatural sobre sua vida, que os propósitos de Deus eles sejam plenamente estabelecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode vir aqui à frente, gente. Essa semana nós vamos estar fazendo algumas reuniões. Nós vamos ter que ver se vamos fazer algumas reuniões online para aleluia. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos, amados, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento, Deus Todo-Poderoso e Santo de Israel. Eu peço ao Senhor agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor seja sobre a vida dos teus filhos. Deus, que o Senhor faça resplandecer a tua luz sobre a vida de cada um deles. Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito, Deus, de capacidade, seja sobre a vida deles, assim como o Senhor, Deus, colocou um espírito de capacidade sobre Bezalel, para que ele pudesse cumprir os propósitos do Senhor. Que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a liderança desta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, pedindo ao Senhor, Deus, que alcança também aqueles que não estão aqui, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, esta unção, Deus, repouse sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora você vai passar aqui no altar e eu vou estar te ungindo em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Aqui, ó, não fui eu que escrevi, tá, gente? Tá aqui assim, ó. Se estiver alguma pendência referente ao pagamento da feijoada, lembrar para os irmãos que tá assinado Serasa. Ai, Deus. Mas, vamos orar pelos aniversariantes? A Ana, eu procurei a Ana no grupo e ela fugiu do grupo. A Ana e a Letícia. Tem mais alguém que fez aniversário e não recebeu oração? Vocês acham que vai passar tempo e eu vou esquecer, né? Quem? Luca, você, pô? Não recebeu oração, não, menino? A outra também vem. Ô, esse menino aqui que gosta de receber oração para o aniversário, viu? Amados, estenda suas mãos em nome de Jesus. Estenda as mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus amado e santo de Israel. Eu quero te apresentar a vida da Ana, eu quero te apresentar a vida da Letícia neste momento. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por mais um ano que o Senhor concedeu a elas, e muitos anos de vida, saúde, paz e prosperidade. Eu profetizo na vida dela e que o propósito do Senhor para elas, Deus, seja plenamente estabelecido, que elas sejam conduzidas pelo teu doce e glorioso Espírito, para que a vontade do Senhor, Deus, em nome de Jesus, seja de maneira sobrenatural na vida delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar parabéns? Eu esqueci. Colocou. Pois é, ela não tá lá não. Uai? Não, tava assim. Ela saiu, pastor. Você mandou o número pra... Mandei. Eu falei assim, eu procurei ela no dia do aniversário dela, falei assim, ela nem tá aqui. Ei, ela sumiu. É Mr. Ficou M. empatada. Ela é mágica. Seu número continua. Eu depois mando o número dela pra Vou mim. mandar de novo. Porque o número que eu devo ter lá. Ela nasceu com livro. Gente, nós vamos estar orando pela mãe do Ricardo, né? Pelo irmão Adão também. O que tem? Então, gente, mas antes, achei o cheio. Então, mas antes, nós temos uma visitante. Amém. Aliás, nós temos três. Glória a Deus. A Franciele, a Edivânia e a Geice. Isso? Geice?
É a Geise? Ela está falando. Quem é a Geise? Quem é a Geise? Fran. Franzinha! Franzinha! Essa equipe não tem mudado nosso nome, graças a Deus. É Thaís. Eu queria fazer algo diferente hoje. Cadê as minhas crianças? Crianças, cadê? Vai também. Pode ir. Pode ir, pequeno. Pode vir, Marinha. Pode vir. Isso. Agora, nós vamos falar crianças. Esta aqui é a Franciele. Igreja, nós vamos falar para ela seja bem-vinda e cada criança vai dar um abraço nela, amém? Amém. Então vamos lá no 3. 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Agora dá um abraço na Franciele, gente. De boas-vindas. Isso. Ela é vergonhosa. Isso. Ah, o Igor. Esse é o abraço apertado. Ele não tem jeito não. Faltou o Enzo. O Enzo escondeu. Escondeu. Não acredito, o Enzo. Escondeu, tá com vergonha. Isso. Agora, cadê as mulheres? Mulheres, vem aqui à frente. Mulheres da igreja. Você fica aí, tá? Agora, nós vamos dar as boas-vindas para Edivane e para Thaís, que foi passada para a Geise, né? Amém? Então vamos lá, igreja. Né? Thaís e Edivane. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Dê um abraço nelas em nome de Jesus. Aquele abraço de Cristo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos um povo acima e ajustado, totalmente ligados, unidos. Eu vou agradecer a outra A família vivendo Eu acho que tá voltando de dar uma olhada pra mim. a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora eu lembrei o título da música, recebi no coração do Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom ter vocês aqui conosco. Amém? Amém. Amados, olha, nós vamos estar nesse momento agora enviando uma mensagem de cura para a Sheila, o Arthur, a Maria do Carmo, para a irmã Maria Rodrigues também, para o Adão, para a Rosângela, para a Adriana, a mãe do nosso irmão Ricardo. Vamos estar pedindo a Deus para fazer uma visita, trazendo cura, restauração para estas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia diz que o que duas pessoas elas concordarem aqui na terra será ligado no céu. Então a nossa fé unida aqui, amados, vai alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Pai Santo, soberano, Deus de maravilhas e bondade. O Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra, e não há outro Deus além de ti. Eu oro nesse momento, Deus, colocando diante do Senhor a vida da Sheila, do Arthur, o Deus da Maria do Carmo, da Maria Rodrigues, da Adriana, do irmão Adão, da irmã Rosângela, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, do irmão José. Deus, eu peço ao Senhor agora, Deus Todo-Poderoso e Santo de Israel, que o Senhor vai quebrando agora todas as cadeias, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades foram cravadas ali na cruz do Calvário. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos posse, Deus, da libertação, da cura, da restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo, na vida dos nossos irmãos. Nós enviamos agora, Pai, a cura do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o corpo de cada um deles seja restaurado para o louvor da Tua glória. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, e eu peço ao Senhor, Deus, completa a obra do Senhor em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Deus, e em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a paz que é peculiar de Cristo Jesus, o príncipe da paz e pastor desta igreja, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com esta família aqui presente e representada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando fores para o leito, para dormir, diga: em paz habitarei e em paz dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Quando acordar, diga agradecido: Senhor, deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Tenham todos uma boa noite, no nome santo de Jesus. Profetizo na vida do seu irmão uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus.